Muito bom dia a todos. Vamos então iniciar esta sessão pública de apresentação do projeto circular relativa a recomendações sobre a informação a prestar nas alterações dos prémios de seguro. A abertura da sessão ficará a cargo do Dr. Eduardo Farinha Pereira, diretor do Departamento de Supervisão Comportamental, e a apresentação do projeto circular será feita pela doutora Ana Filipa Cunha, responsável do Núcleo de Supervisão Não-Vida do Departamento de Supervisão Comportamental. Haverá depois lugar a uma sessão de perguntas e respostas, tendo por base as perguntas que foram apresentadas por e-mail até ontem, ao final do dia. Prevê-se que esta sessão termine por volta das 12h30. Dr. Eduardo. Bom dia a todos. A ASF, no âmbito do processo de regulação, promove consultas públicas das normas regulamentares ou dos projetos de normas regulamentares que pretende aprovar, e no âmbito da consulta pública tem sido procedimento instituído existir uma sessão pública de apresentação do normativo, no sentido de sublinhar alguns pontos, passar algumas mensagens, esclarecer alguns aspectos dos projetos que estão em consulta pública. Esta sessão pública decorre sensivelmente a meio do prazo de consulta pública. Esta consulta pública e esta sessão pública diz respeito a uma circular, a um projeto de recomendações que a ASF entende que deve emitir no sentido de melhorar as práticas do setor segurador no relacionamento com os consumidores. E, portanto, é a primeira vez que um projeto circular é submetido à consulta pública, dada a sua relevância, e é também a primeira vez que se faz uma sessão pública no âmbito do lançamento de uma circular. Esta circular diz respeito, precisamente, aos deveres de informação que a ASF entende que são adequados no âmbito de alterações do prémio do seguro aplicável aos contratos na sua renovação e também, lateralmente, daquilo que são os deveres de informação no âmbito das alterações contratuais, não tanto do prémio só, mas de outras alterações contratuais que a ASF entende adequada e que, obviamente, sendo recomendações, vão além daquilo que a lei determina como deveres de informação que as empresas de seguros deverão prestar. Portanto, aqui esta questão visa, obviamente, a proteção do consumidor, o seu esclarecimento, e decorre de um conjunto de situações que nós captamos através quer de reclamações, quer de esclarecimento, que indiciam que, em alguns casos, os consumidores não estarão completamente conscientes ou não terão sido cabalmente informados no momento da solução do contrato da forma como se perspectiva que o seu prémio evolua e também na renovação em cada ano das circunstâncias, quer de sinistralidade, quer do próprio perfil de risco do segurado, que levaram à necessidade de uma proposta de um novo prémio por parte da empresa de seguros. Esta informação que nós recolhemos a partir das reclamações do pedido de esclarecimento está integrada numa estratégia que a ASF tem vindo a desenvolver em vários aspectos. Por um lado, no aspecto da regulação, eu recordo que terminou há relativamente pouco tempo um projeto de consulta, um projeto de norma regulamentar relativa à conduta de mercado e também ao tratamento de reclamações pela ASF, e a matéria da conduta de mercado, a matéria que trata a norma, está intimamente relacionada com as práticas que vamos tratar hoje, as questões de alteração contratual, de alteração do prémio, e portanto, por um lado, temos uma perspectiva da regulação que tenta endereçar este tipo de questões. Por outro lado, temos, obviamente, a supervisão comportamental mais core, que analisa, quer do ponto de vista individual,
algumas vezes ajusante das reclamações recebidas, quer através de análise sistemática, através de inquéritos ao mercado, que acompanha as matérias que têm um impacto mais direto no relacionamento com o consumidor. Temos também, ao nível das reclamações e dos pedidos de esclarecimento, uma fonte de informação, ou fontes de informação muito relevantes para detectar tendências ou problemas ou questões aos quais nós entendamos que temos que prestar mais atenção. No âmbito do tratamento de reclamações, temos também desenvolvido no portal do consumidor um conjunto de informações que é relevante para que o consumidor, quando pretende apresentar uma reclamação ou quando pretende um pedido de esclarecimento, consiga enquadrar claramente aquilo que é a sua pretensão, aquilo que é a leitura que faz da situação da qual pretende reclamar, à luz do enquadramento jurídico e à luz dos direitos que lhe assistem. E, portanto, a ideia também aqui é, antes de ser feita uma reclamação ou de ser feito um pedido de esclarecimento, haver este acompanhamento do consumidor no sentido de ser enquadrado com as matérias em causa. E, finalmente, um outro ponto muito relevante para a estratégia que a ASF tem vindo a desenvolver neste domínio, a questão da comunicação com o consumidor, a questão da literacia financeira. A ASF, em determinados momentos, tem frisado que a literacia financeira é a primeira linha de defesa do consumidor e temos investido bastante nesta área. Temos desenvolvido diversas iniciativas, quer através do portal do consumidor, que estamos agora a procurar reajustar no sentido de poder potenciar ainda mais os esclarecimentos e a informação a prestar relativamente às áreas mais relevantes. Temos desenvolvido também um conjunto de iniciativas como a série Segure-se Bem, um conjunto de documentos simples, descodificados, que pretendem esclarecer os consumidores das questões também mais relevantes que chegam à ASF, um conjunto de brochuras que temos disponíveis, quer em formato físico, quer em formato digital, e que pode ser descarregado a qualquer momento, e estamos também a trabalhar em novas brochuras. E temos o projeto Vamos Falar Seguro, um conjunto de episódios com 7, 8 minutos, em que são tratados diversos temas relacionados com as questões que mais habitualmente são colocadas à ASF e que denotam de alguma forma a necessidade de um esclarecimento complementar, um enquadramento mais cuidado relativamente a essas matérias. E, portanto, esta estratégia que a ASF tem seguido, não só no âmbito da regulação e da supervisão, mas também no âmbito da comunicação do consumidor e do apoio ao consumidor, confluiu num projeto como este de que estamos a falar hoje, de mais uma iniciativa no sentido de melhorar práticas que foram detectadas como tendo margem de melhoria, e portanto é deste tema que nós vamos falar hoje. A apresentação vai ser feita pela doutora Ana Filipa Cunha, a quem eu aproveito para passar já a palavra. Obrigado. Muito bom dia. As minhas primeiras palavras são no sentido de enviar um cumprimento àqueles que estão a acompanhar a presente sessão, com uma tarefa de vir apresentar este projeto de circular, aqui já introduzido pelo Dr. Eduardo, e que tem este cariz inovatório de ser a primeira vez que a ASF promove esta iniciativa no âmbito de um projeto circular. E para começar a minha apresentação, gostaria de dar aqui um contexto relativamente que imprimiu a necessidade da ASF fazer esta análise e emitir estas recomendações. Portanto, no âmbito das suas competências de supervisão, foi detectado que existia uma prática relativamente transversal em que a informação prestada ao tomador não era adequada, não era completa e muitas vezes não era esclarecedora. E, portanto, esta informação pretende-se cada vez mais que
que seja uma informação que permita a que o tomador consiga afirmar a sua vontade de contratar o produto que esteja em causa e de permanecer nessa relação contratual. Não só importa que a pessoa, quando contrata o seguro, perceba e seja conhecedora daquilo que está a subscrever, com todas as condições inerentes e adjacentes ao produto, mas também ao longo da vigência do seu contrato consiga perceber as vicissitudes e as alterações que decorrem. E, portanto, no caso, nem sempre assim foi. Verificámos que muitas vezes, em determinados ramos mais do que outros, não havia esta informação prestada de forma adequada a que os seguradores estão legalmente adscritos. Então, fizemos uma análise ao mercado com diversas iniciativas e resultou neste projeto de circular que hoje apresentamos. O enquadramento jurídico desta matéria, das alterações do prémio, das alterações contratuais, encontra-se estipulado e previsto no regime jurídico do contrato de seguro, previsto no Decreto-Lei nº 72 de 2008, de 6 de abril, maiormente aqui em 5 disposições que, muito sumariamente, irei enunciar para contextualizar o regime que dá corpo aqui às obrigações dos seguradores nesta matéria. Desde logo, a leitura conjugada da linha D e H do artigo 18, com a linha D do número 2 do artigo 37 deste diploma, e todos os artigos que irei mencionar referem sempre a este diploma, estipula esta leitura conjugada que as vicissitudes relativas aos contratos devem, desde logo, ser devidamente integradas, quer na informação pré-contratual, quer no texto da apólice disponibilizada aos tomadores. O artigo 91, número 1, determina, por sua vez, que ao longo do contrato, sempre que existam alterações do risco, essas alterações sejam entre as partes devidamente comunicadas nos termos dos artigos 18, 21 e 24, o que é especialmente reforçado nos casos do seguro de vida, de acordo com o artigo 186. Ainda no âmbito do decreto-lei aqui em presença, a linha H do número 2 do artigo 37 estipula que o prémio ou a fórmula do seu cálculo devem também eles constar da apólice, do texto da apólice, de modo a que seja bastante claro não só o valor em si, como também qualquer alteração dos elementos que integram a fórmula de cálculo do prémio, que deve ser sempre claramente perceptível a qualquer momento pelo tomador de seguro. Importa ainda referir o número 1 do artigo 78, referente à regulação dos seguros do grupo. Nestes, o dever incumbe sobre o tomador, é ele que deve informar os segurados de todas as informações relativas às alterações do contrato, mas deve fazê-lo de acordo com o espécime elaborado pelo segurador. E, por fim, o número 1 do artigo 60, específico dos avisos de pagamento, matéria aqui em destaque, que determina que este envio dos avisos de pagamento ao tomador deve sempre observar uma antecedência mínima de 30 dias em relação à data em que se vence o prémio, independentemente do meio escolhido para o envio deste aviso. Muito bem, feito o enquadramento jurídico, importa então perceber qual o objetivo ou os principais objetivos do presente projeto desta circular. E são dois. Por um lado, este projeto pretende recordar estes deveres legais, que acabei de mencionar, de uma forma sucinta. Estes deveres legais referem-se ao aviso, mas também às alterações contratuais geralmente consideradas e portanto, dão corpo a todo o projeto circular. E depois, para além de recordar todas essas obrigações
a que os seguradores estão adstritos e que se poderia pensar que, pelo facto de ser um regime já com alguns anos de vigência, estariam bem implementados, na verdade é que no âmbito das nossas competências de supervisão, verificamos que há sempre espaço para melhoria e, portanto, foram algumas as situações em que, em sede de ação diretamente junto de alguns seguradores, podemos efetuar várias recomendações e contribuir na medida daquilo que a ASF entende adequado para o bom funcionamento do mercado, para que estas práticas sejam continuamente melhoradas e que sejam benéficas para todas as partes envolvidas. E, portanto, é assim que a ASF, através deste projeto, vem então recomendar um conjunto de boas práticas aplicáveis a esta matéria. E o que é que se pretende? Pretende-se com estas recomendações que efetivamente a prestação da informação seja muito esclarecedora para a outra parte. Isto, como disse no início, para que a vontade dessa parte que não está tão familiarizada com as apólices, os conceitos, possa formar corretamente a sua vontade de contratar e de manter o seu vínculo contratual. Em termos das recomendações propriamente ditas, temos aqui então as duas grandes recomendações que o projeto vem enunciar em termos dos avisos do pagamento. E, pensando que são só duas, poderiam parecer simples. Elas são simples na sua enunciação, mas terão bastante impacto na sua aplicação e a ASF tem presente e essa implicação nos serviços e nos procedimentos dos seguradores. A primeira recomendação é a inclusão do valor do prémio da anuidade anterior, para além daquele valor do prémio para a anuidade seguinte, que é o que consta habitualmente dos avisos de pagamento. E para quê? Para permitir uma maior comparabilidade entre os dois valores quando o tomador recebe aquele aviso de pagamento. A segunda grande recomendação passa pela inclusão nos avisos de informações sucintas sobre os motivos subjacentes às alterações daquele prémio. E aqui sim, esta informação terá um grande impacto, quer para a pessoa que recebe o aviso e que, portanto, não vai receber só um valor diferente que poderá não conseguir contextualizar naquele momento, serve, além disso, para que o segurador esteja mais próximo da pessoa e consiga, através deste meio, explicar de uma forma sucinta, claro, pois terá outros meios para o fazer de forma mais detalhada ou através de ou recurso a outras ferramentas, mas desde logo aqui tem a possibilidade de esclarecer e de se aproximar do seu cliente, do seu tomador de seguro, a quem ele está a prestar aquele serviço. Estes motivos subjacentes à alteração do prémio, o projeto circular enuncia os principais, que decorrem normalmente das variações do capital seguro, variações de coberturas, da tarifa aplicável, da idade ou escalão etário, variações fiscais ou parafiscais ou decorrentes de sinistralidade. E para quê? Para potenciar então essa maior compreensão por parte do tomador do seguro. Para além dessa recomendação, dessas duas recomendações que devem passar a constar dos avisos, o projeto circular vem também propor e aconselhar e recomendar a criação de um espaço na área de cliente, no sítio de internet do segurador, que seja facilmente acessível pelo tomador, onde essas informações também possam ser consultadas. O futuro aponta para que o desenvolvimento tecnológico seja cada vez mais sofisticado. A ASF, neste projeto circular, vem em consonância com a realidade que atravessamos, fazer aqui uma recomendação no sentido de se apostar nestes canais um pouco mais digitais. E, portanto, o projeto indica que tanto pode ser na área de cliente ou através do recurso a outros canais, como o correio eletrónico ou aplicações institucionais dos seguradores, onde possa ser disponibilizada essa informação mais detalhada.
Essa informação mais detalhada caberá depois ao segurador também avaliar o que é que, face à sua dimensão, face aos produtos que disponibiliza, poderá fazer sentido. Designadamente, poderá colocar alguns elementos contratuais que ajudem a completar e a explicitar e a recordar o tomador das alterações que o seu contrato e o seu prémio vão sofrendo ao longo da vigência do contrato. O projeto indica ainda que, quando haja recurso a estes canais digitais para transmitir estas eventuais alterações, por um lado, a informação disponibilizada deve ser em local bem visível de acesso direto, para que seja fácil a qualquer tomador conseguir aceder à mesma. Por outro lado, propõe também que os tomadores sejam ainda informados sobre essa disponibilização no próprio aviso, portanto, que o aviso indique, se possível, que essa informação será também disponibilizada no site, ou no outro canal digital à escolha do segurador. Informação essa que deve ficar acessível durante o período adequado ao seu propósito. Aqui, naturalmente, dependerá também do produto, e pelo que não há um período recomendado de forma genérica, deverá o mesmo ser analisado pelos seguradores e mantida essa informação enquanto ela se entender, se mostrar adequada. Existe ainda, a este respeito, um incentivo ao recurso a SMS, mensagens hoje em dia muito utilizadas no setor segurador para comunicação de um conjunto de informações muito diferentes, seja no âmbito da subscrição, seja no âmbito da valorização dos sinistros. Portanto, há aqui, uma vez mais, um incentivo ao recurso aos SMS para comunicar que essa informação se encontra, então, disponível naqueles canais. Tudo isto com o objetivo de melhor informar sempre o tomador. Se estivermos na presença de um distribuidor que tenha intervenção no contrato, a lei, no artigo 37, número 1, a linha D, do regime jurídico da distribuição de seguros, aprovado pela Lei 7 de 2019, 16 de janeiro, já previa o direito do tomador solicitar informação sobre o montante concreto da remuneração que aquele distribuidor ofere. Muito bem, aqui o projeto circular vem propor que, quando assim seja, então essa menção conste diretamente no aviso de pagamento, uma menção semelhante a outras que já existem nos avisos de pagamento de outros deveres legais, e também conste nas áreas de cliente, podendo, uma vez mais, o segurador detalhar consoante o que entenda adequado para este particular. Na área de cliente, entre um conjunto de outras informações que o segurador poderá disponibilizar, o projeto circular vem recomendar que nesta área de cliente se incluam ainda algumas informações que deviam já constar dos sítios na internet das empresas de seguros, obrigação que decorria da atual norma de conduta de mercado, aqui já hoje mencionada. E essas obrigações dizem respeito a informações sobre os meios disponíveis para a apresentação de reclamações e, por outro lado, a identificação, quer do provedor do cliente designado, quer do mecanismo de resolução extrajudicial de litígios a que a empresa possa ter aderido. Disponibilizando ainda os respectivos dados de contato e as condições de elegibilidade aplicáveis. Uma vez mais, para permitir informação sempre disponível, atual, relativa, no caso, às competentes estruturas de governação de conduta de mercado, tema cada vez mais na ordem do dia a que a ASF, no âmbito das suas competências de supervisão, continua a terem atenção e a estar cada vez mais atenta. Procurando então agora exemplificar um bocadinho aquilo que fui enunciando ao longo desta apresentação. Tentámos exemplificar e gostaria de deixar claro que o exemplo é um mero exemplo, portanto vamos aqui dar
uma visualização um pouco mais gráfica destas enunciações e destas considerações que fizemos e das recomendações que se encontram então previstas. E, portanto, mas trata-se de um mero exemplo e não é um texto fechado que os seguradores tenham que observar. Portanto, depois estarão na sua liberdade, claro, aptos para redigirem formulações idênticas, similares, um pouco mais detalhadas, um pouco mais sucintas, consoante também se sintam mais audazes na adequação a estas recomendações, ou mais conservadores e menos, acompanhando um pouco menos o nível de detalhe que poderá justificar-se dependendo também do produto e do ramo em questão. Aqui damos um exemplo sucinto de um aviso de pagamento do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, onde habitualmente temos informação sobre o objeto seguro, algumas informações sobre a pólice, períodos para período relativamente ao qual o recibo se refere. E com a implementação destas recomendações, o que se pretende no aviso de pagamento será algo semelhante, então, à introdução destes dois novos aspectos. Como pude referir no início, estas duas alterações. Primeiro, ali o valor do prémio da anuidade anterior, portanto, permitindo uma comparabilidade que é muito mais visual a partir do momento em que o tomador, ao receber o aviso, consegue, de uma forma muito imediata, ver logo ali a alteração plasmada de uma anuidade para a outra. E, por outro lado, aqui um texto em que procuramos dar aqui um exemplo, repito mais um exemplo, de uma justificação para a variação do prémio nesta anuidade. Portanto, aqui no caso do seguro automóvel, exemplificamos, por exemplo, com a seguinte menção. A variação no prémio em relação à anuidade anterior é justificada pelo sinistro ocorrido nessa anuidade, pelo qual lhe foi atribuída responsabilidade, agravamento do prémio em 30% de acordo com a tabela de agravamentos e bonificações aplicável anexa à apólice do contrato, e pelo ajustamento na tarifa do segurador, do qual resultou um aumento de 2,3% no prémio aplicável ao seu contrato, tendo em consideração a sinistralidade verificada na carteira, tendo sido retirado um agravamento por idade na carta por a mesma ter mais de 2 anos. Deixou de ser aplicado o agravamento de 15%. E, por fim, aquela menção quando existe a intervenção de um distribuidor no contrato, indicando que, recordamos que nos termos da lei, o tomador de seguro tem o direito de solicitar informação sobre o montante concreto da remuneração que o seu distribuidor de seguros recebe pela prestação do serviço de distribuição. Temos aqui ainda nesta apresentação alguns outros exemplos, que são meros exemplos, podem ser adequados e ampliados ou um pouco mais reduzidos, consoante as situações assim o justifiquem. Por exemplo, no seguro de multirriscos de habitação, poder-se-ia justificar a variação do prémio, indicando que esta, em relação à anuidade anterior, é justificada pelo aumento do capital seguro, 2%, de acordo com a atualização automática do capital contratado, e pelo ajustamento na tarifa do segurador, do qual resultou um aumento de 1,5% na taxa de prémio aplicável ao seu contrato, tendo em consideração a sinistralidade verificada na carteira. Um outro exemplo para o seguro de saúde, e o seguro de saúde foi um dos ramos em que se verificou efetivamente algumas questões, tendo inclusivamente sido recebidas muitas reclamações a este respeito. Sugerimos, por exemplo, a seguinte justificação. A variação no prémio, em relação à anuidade anterior, é justificada pela passagem de escalão etário de acordo com o definido no contrato, acréscimo de 16%, e pelo ajustamento na tarifa deste segurador, do qual resultou um aumento de 2% no prémio aplicável ao seu contrato, tendo em consideração a sinistralidade verificada na carteira. Por fim, um último exemplo de possível justificação de variação do prémio relativo ao seguro de acidentes de trabalho e empregados domésticos, em que se poderia, por exemplo, dizer
A variação no prémio em relação à anuidade anterior é justificada pelo aumento dos salários seguros, 2,5%, de acordo com a informação que nos transmitiu, e pelo ajustamento na tarifa deste segurador, do qual resultou um aumento de 2,2% na taxa de prémio aplicável ao seu contrato, tendo em consideração a sinistralidade verificada na carteira. Como também já tive a oportunidade de enunciar, estas alterações têm maior incidência no aviso de pagamento, mas o projeto de circular vem recordar que as alterações automáticas que decorrem da normal vigência do contrato e das suas vicissitudes devem ser refletidas no clausulado. E isto não é uma novidade, decorre daquele enquadramento jurídico que tive a oportunidade de fazer, mas que na prática muitas vezes detectamos certas condutas por parte de algumas empresas de seguro que nem sempre observam e, portanto, nunca é demais recordar quer o regime, quer as recomendações que nesta matéria nos parecem muito adequadas e nos parecem pôr em prática algo muito simples de implementar e que deve ser observado de uma forma transversal para que essa informação transmitida ao tomador seja efetivamente mais completa. E, portanto, aqui deve ser refletido no contrato estas alterações automáticas, devendo ser indicado de forma muito clara se se prevê a alteração do prémio ao longo da vigência do mesmo. É uma obrigação legal, mas deve ser destacado, deve ser dito de uma forma bastante clara, transparente, para que todo o tomador consiga compreender efetivamente, sobretudo nos contratos que se preveja que tenham uma duração um pouco mais prolongada no tempo, quando passados muitos anos há essa alteração, e as vendas que poderão não ter sido tão bem efetuadas e cuja informação prestada no momento da venda não tenha sido tão esclarecedora, quando o tomador anos mais tarde, se vê então nesse confronto com um aumento de prémio do qual não se recorda, pois muito bem, esta informação, se estiver de uma forma clara, vertida nas condições contratuais, será uma forma até do próprio segurador poder fazer uma aproximação, uma recordação e melhor informar o seu cliente. No clausulado deve ainda estar refletida em que momentos e condições poderá ocorrer esta alteração do prémio e ainda o modo como o prémio é calculado, os fatores que poderão originar um aumento do valor a pagar, tais como a mudança de escalão etário, normalmente nos seguros de vida e de doença, ou a verificação de uma sinistralidade elevada, quer na apólice, quer na carteira do segurador. Por último, uma nota sobre a implementação destas recomendações. Primeiramente, o projeto indica que os seguradores devem assegurar que dispõem dos meios necessários para a implementação destas recomendações. A ASF sabe que, em termos de alteração, designadamente dos avisos de pagamento, mais do que das condições contratuais, mas dos avisos de pagamento e instituição de novas informações nas áreas de cliente, as implicações informáticas muitas vezes carecem de tempo, carecem de recursos de diferentes ordens, portanto temos a ASF, ao lançar este projeto, tem presente e está consciente dessas implicações. No entanto, os seguradores devem assegurar então que dispõem destes meios caso venham a seguir estas recomendações, que é o desejável, permitindo depois, então, num segundo momento, uma monitorização por parte do regulador supervisor da sua efetiva aplicação na prática. Os seguradores aqui deverão reportar, como estipulado no projeto de circular, informação relevante
que permita então à ASF verificar que estas recomendações estão a ser seguidas e foram implementadas na prática. Uma inovação que este projeto circular introduz prende-se com esta autorização que deve constar dessa comunicação, uma autorização de publicitação no sítio da internet da ASF, da indicação de que se encontram numa posição de acolhimento das recomendações. O que quer isto dizer? Quer dizer que quando a ASF estiver a verificar o estado do nível de cumprimento de acolhimento das recomendações e verificar as alterações e a forma como as mesmas foram implementadas pelos vários operadores, pretende publicitar no seu sítio da internet uma indicação das seguradoras que se encontram nesta predisposição de acolher estas práticas que a ASF entende como sendo as melhores práticas na matéria. Com isso, pretende-se uma publicitação no site que permita, enfim, aos tomadores saberem se a sua seguradora está a acolher estas recomendações que vão para além dos deveres legais que lhes estão adstritos, mas que, em termos de informação e de transparência, nos parecem bastante adequadas. E com esta informação termino aqui a nossa apresentação preparada, agradecendo a atenção de todos. Muito obrigado, doutora Filipa. Vamos então agora para a sessão de perguntas e respostas. Aproveito para apelar mais uma vez para que todos os intervenientes e todos os interessados possam apresentar questões no quadro destes processos de divulgação pública. Neste caso em concreto, recebemos algumas questões que agrupamos em 3 perguntas principais e que eu passaria agora a apresentar, pedindo o favor da doutora Filipa ou do doutor Eduardo responderem. A primeira questão é a seguinte. Estas recomendações que constam do presente projeto de circular são vinculativas para as empresas de seguros e aplicam-se a todos os contratos? Doutora Filipa, quer fazer o favor de responder? Muito obrigada pela questão. Respondendo à primeira parte da mesma, gostaria de indicar que são recomendações e, portanto, nessa qualidade, elas não são vinculativas, no entanto, são aquelas que a ASF entende como sendo adequadas. A ASF tem feito um esforço, ou tem dado mais atenção a estes instrumentos de regulação de soft law, que são mais flexíveis e permitem, no fundo, sublinhar e reforçar em termos de boas práticas aquilo que o regulador supervisor entende ser o caminho a apontar ao mercado como o mais adequado. Relativamente à segunda questão sobre se aplicam a todos os contratos, o presente projeto de circular tem como finalidade a proteção do consumidor que não tem tanta informação, do consumidor que poderá não ter tido uma venda totalmente esclarecedora e que não tem tanta possibilidade negocial. Nessa medida, encontra-se excluído do projeto aquilo que a lei normalmente designa por grandes riscos, dando o exemplo do mundo das aeronaves, mas também aquelas empresas com maior capacidade negocial e que, portanto, também não estão aqui incluídas por terem uma grande dimensão, uma grande carteira e, nessa medida, têm uma capacidade negocial muito maior, não estarão a partir daqui envolvidas no cômputo e no âmbito deste projeto de circular. Muito obrigado. A segunda questão é: quando é que a ASF espera que as empresas coloquem em prática estas recomendações? Muito obrigada, uma vez mais. Não existe um prazo, o projeto circular não estipulou um prazo, precisamente por aquilo que disse há pouco, está relacionado com a compreensão de que estas medidas e estas recomendações vão implicar alguns ajustamentos, designadamente informáticos, por parte
dos seguradores. Portanto, a ASF irá aguardar e verificar as respostas, quer em sede de consulta pública por parte dos seguradores, quer depois no âmbito já de resposta àquilo que já será a circular e, portanto, verificar o nível, inclusivamente, de seguradores que irão acolher as recomendações e, portanto, nessa medida, estando muito consciente de que é necessário um período de adaptação, terá isso em conta nas suas competências de supervisão, sabendo também que há sempre empresas que estarão mais aptas e com mais capacidade de implementar de uma forma mais célere estas recomendações. Tudo isso, como é, aliás, hábito por parte da supervisão, por parte do supervisor, será devidamente tido em consideração. Obrigado. A terceira e última questão é a seguinte: de acordo com o projeto de circular, a ASF vai divulgar as empresas de seguros que acolherem as recomendações. Este procedimento não parece ser habitual. Qual é o objetivo? É verdade, agradeço a última questão apresentada. É a primeira vez que este procedimento será implementado. A ASF pretende efetivamente divulgar no seu site a lista de seguradores que alinharam as suas práticas e os seus procedimentos com as recomendações iniciadas na circular e que o autorizaram. Portanto, o projeto circular pede efetivamente que quando o segurador responde à ASF, autorize essa comunicação e essa divulgação de uma forma bastante expressa para que a ASF o faça. O objetivo é o de permitir, junto dos tomadores, conhecerem os seguradores que, de uma forma mais transparente, decidiram adaptar os seus regimes, os seus procedimentos e acompanham as recomendações da ASF. Como também na primeira parte já foi dito, a ASF tem feito um caminho de aproximação junto de todas as partes envolvidas no mercado segurador, tem desenvolvido um conjunto de iniciativas, inclusivamente nesse âmbito. O relatório de regulação e supervisão de conduta de mercado tem vindo cada vez mais a reunir informação que diz respeito a uma série de práticas adotadas e que podem ser facilmente consultadas porque estão concentradas nesse instrumento. O outro exemplo é o projeto de norma regulamentar da conduta de mercado que esteve recentemente em consulta pública e que se espera que seja publicado nos próximos tempos, que também abrange um conjunto de informação que deve ser divulgada aos tomadores com vista a esta maior transparência junto dos tomadores e também permitindo que os próprios seguradores se posicionem melhor, verifiquem o seu posicionamento face ao mercado, face aos seus pares e assim se consiga um mercado que funcione de uma forma mais eficiente e mais transparente. Muito obrigado. Está assim concluído o plano de trabalhos previsto para hoje. Passo agora a palavra ao Dr. Eduardo Pereira para fazer o encerramento da sessão. Obrigado. Eu pegaria nesta última questão, de facto, que toca a alguns aspectos que motivaram a ASF a desenvolver esta iniciativa. Estamos aqui em presença de três situações novas. Primeiro, uma circular sujeita à consulta pública, depois uma sessão pública no âmbito dessa consulta e, finalmente, a publicação no site da ASF, desde que as empresas de seguros assim o permitam, de uma lista dos operadores das empresas de seguros que acolhem as recomendações que a ASF emite no âmbito deste instrumento, desta circular. Obviamente, é um enquadramento que merece, que é merecido pela questão em causa, um maior esclarecimento do consumidor,
uma maior transparência, um maior esclarecimento no sentido de, quando lhe são apresentadas condições novas para a renovação do contrato, o tomador poder escolher conscientemente se pretende continuar o vínculo contratual com aquelas novas condições ou não. Estamos no âmbito dos ramos não vida em seguros, costuma-se chamar de ano e seguintes, ou seja, o contrato renova-se todos os anos e, portanto, quando há uma proposta de alteração contratual ou de prémio, cabe ao tomador decidir se quer continuar com o contrato com aquele segurador e permite que ele se renove, ou se prefere não continuar o contrato e, portanto, procurar uma solução alternativa. E, portanto, este momento da decisão do tomador sobre se quer ou não prolongar o vínculo contratual e porquê, tendo em conta as questões que são justificadas pela empresa de seguros, é muito relevante. Obviamente, a proteção do consumidor é o foco deste tipo de iniciativas. O que se pretende é consumidores mais informados, mais esclarecidos, mas desta ação surge também um reforço do setor segurador, no sentido de ser um setor transparente e um setor que informa os seus clientes de uma forma adequada. E, portanto, por um lado, o principal efeito que se pretende é de uma maior proteção do consumidor, mas, obviamente, estas iniciativas contribuem também para um reforço da imagem do setor segurador como um setor moderno, transparente e que comunica aos seus clientes as questões relevantes sobre as vicissitudes do contrato de uma forma imediata e de uma forma descodificada, que é muito importante usar este cuidado também. Não basta transmitir informação, é preciso transmitir informação também de uma forma que o consumidor, que o perfil médio, que o consumidor médio, consiga perceber exatamente os motivos que levaram a uma alteração contratual ou a uma alteração de prémio. E disto tudo resultará, obviamente, uma redução da conflitualidade e por aí também se conseguirá uma melhor imagem do setor segurador. Portanto, por um lado, pela transparência, por outro lado também através da redução de conflitualidade que este tipo de iniciativas a serem acolhidas, como esperamos, permitirá. Tal como sucede com as normas regulamentares, em que nós, aí, por obrigação legal, fazemos consultas públicas, a ASF pondera continuar no âmbito de circulares, de recomendações, de soft law, de iniciativas de soft law, que entenda suficientemente relevante para a proteção do consumidor. A ASF continuará a equacionar não só, obviamente, a elaboração de um projeto circular, como também a submissão à consulta pública, para a qual todos os interessados poderão contribuir, e também a sessões públicas como esta que está agora a terminar e que visa esclarecer aspectos que possam eventualmente não estar claros, ou enfatizar as motivações, as principais preocupações e aquilo que o supervisor pretende obter com este tipo de iniciativa. E, portanto, eu terminaria esta sessão pedindo a todos os interessados, consumidores, outros stakeholders, a todos os interessados que nos estão a ouvir, que apresentem sugestões dia 20 de fevereiro. Portanto, reforço a necessidade de ter, de facto, contributos que permitam adaptar, ajustar também o texto desta consulta pública a outros temas ou a constrangimento ou outras circunstâncias que nos sejam transmitidos e sobre as quais, obviamente, a ASF ponderará devidamente. Muito obrigado, boa tarde.